Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo ao canal Conversando com as Escrituras da Igreja Evangélica Congregacional de Vazelândia. Hoje nós estaremos falando sobre o cânon das Escrituras. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele instrução e que Ele nos abençoe através desta aula. Senhor Deus, nós te damos graças pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, continue nos guardando, abençoando este canal e coloque cada vida, ó Deus, que neste momento está assistindo este vídeo e que seja, ó Deus, instruído pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje nós então vamos falar, nessa nossa aula, sobre o cânon das Escrituras. O cânon das Escrituras, o que faz e o que não faz parte da Bíblia. Então nós vamos ter uma explicação e uma base bíblica aqui sobre este assunto. Ok? Primeiro definirmos o que é cânon. O que seria então qual a definição de cânon? Então a palavra cânone, na verdade, ela vem do termo grego que significa canon, ou canon, que significa régua ou vara de medir. Então um termo mais, uma definição, quer dizer, mais etimológica da palavra seria isso. E também o cânon das Escrituras é a lista de todos os livros pertencentes à Bíblia. E as palavras das Escrituras são palavras pelas quais nós nutrimos a nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus em Deuteronômio 32, o verso 47, que ele vai dizer assim: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis na terra os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, aumentar ou diminuir as palavras de Deus impediria o seu povo de obedecer-lhe plenamente, pois as ordens retiradas não seriam conhecidas pelo povo e as palavras acrescentadas poderiam exigir das pessoas coisas que Deus não ordenou. Por isso Moisés advertiu ao povo de Israel: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Por quê? Para que guardeis os meus mandamentos, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, 2. Então a determinação precisa da extensão do cânon das Escrituras é, portanto, de extrema importância. Para que possamos confiar em Deus e obedecer a Ele de modo absoluto, precisamos de uma coleção de palavras sobre as quais temos certeza serem as palavras do próprio Deus para nós. Se houver quaisquer seções das Escrituras sobre as quais tenhamos dúvidas, se são ou não palavras de Deus, não vamos aceitar que
têm a autoridade divina absoluta, nem confiar nelas na mesma medida em que confiamos no próprio Deus. Ora, se as Escrituras, né, a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que crer nisso para que também nós possamos obedecê-la como sendo a palavra do próprio Deus. E por isso a importância do cânon, a importância do método que foi usado para que pudesse averiguar a veracidade, né, espiritual, inspiratória, né, desses livros, e assim nós podemos confiar e obedecer como sendo a palavra de Deus. Quando nós falamos de cânon, a formação do livro da Bíblia, nós falamos do cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Então, nesta aula, nós estaremos falando sobre o cânon do Antigo Testamento, tá? E vamos ver como que surgiu, como foi feito e assim algumas outras questões, tá bom? Então, como que surgiu, né? Onde surgiu a ideia do cânon? Ou seja, a ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas de Deus. Onde surgiu isto? A própria Bíblia dá testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga das palavras de Deus nós encontramos os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos, de certa forma, eram a coleção mais antiga das palavras de Deus. Logo, os 10 mandamentos constituem o início do cânon bíblico, no sentido de ser a palavra direta de Deus. O próprio Deus escreveu sobre as duas tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao seu povo. Em Êxodo 31, 18, nós vamos ver lá escrito assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E lemos novamente em Êxodo 32, 16, as tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. As tábuas foram depositadas na Arca da Aliança, conforme Deuteronômio 10, 5, e constituem os termos do pacto entre Deus e o seu povo. Então nós temos então o princípio, né, aí, do cânon das Escrituras pelo próprio Deus. Então essa coleção de palavras de Deus, dotadas de autoridade absoluta, aumentou ao longo da história de Israel. O próprio Moisés acrescentou palavras para que fossem depositadas ao lado da Arca da Aliança, Deuteronômio 31, 24 a 26. Agora, lembrando que acrescentar palavras aqui não quer dizer que Moisés foi lá e escreveu, ele achou, não, eu vou lá acrescentar isso aqui por conta própria. Não. Esse acrescentar aqui está se referindo a uma revelação de Deus especial, pessoal, né, aqui é Moisés. Isso nós falamos no vídeo anterior, né? Vocês podem voltar aí e olhar na nossa aula aí, no vídeo que nós falamos em relação aos tipos da palavra de Deus, né?
as maneiras do qual Deus falava. Então pode olhar lá o vídeo anterior, você vai entender o que eu estou me referindo aqui. Que Moisés, na verdade, não escreveu por conta própria. Né? Ele foi lá, achou interessante e colocou isso lá. Não se refere a isso. E após a morte de Moisés, Josué também ampliou, né, no livro da lei. Né? Josué também ampliou a coleção das palavras escritas de Deus. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, conforme Josué 24, 26. E isso é particularmente inesperado, tendo em vista a ordem de não acrescentar nem subtrair nada às palavras que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés. Moisés vai falar sobre isso, né? Em Deuteronômio 4, 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então, para Josué ter escrito aqui, acrescentado, né? Ele fez não por conta própria, mas as palavras que o próprio Deus tinha autorizado ele para esse acréscimo. Lembrando que acréscimo está no que diz respeito aos 10 mandamentos. Ok? Então, o conteúdo do cânon do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo de escrita. Então, se datarmos Ageu no ano de 520 a.C., Zacarias 520 a 518 a.C., Malaquias por volta de 435 anos antes de Cristo, teremos ideia das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento. Coincidindo, né, a grosso modo, com esse período, estão os últimos livros da história do Antigo Testamento: Esdras, Neemias e Ester. Esdras foi para Jerusalém em 458 a.C. E Neemias esteve também ali em 445 a 433 a.C. Ester foi escrito algum tempo depois da morte de Xerxes, primeiro, né, em 465 a.C. E é provável que isso tenha ocorrido durante o reinado de Artaxerxes, 464 a 423 a.C., o reinado dele. Então, desse modo, depois de aproximadamente 435 a.C., não houve mais acréscimos ao cânon do Antigo Testamento. A história do povo judeu foi registrada em outros escritos, tais como os livros dos Macabeus, mas eles não foram considerados dignos de inclusão na coleção das palavras de Deus que vinham dos anos anteriores. Quando nos voltamos para a literatura judaica, fora do Antigo Testamento, percebemos que a crença de que haviam cessado as palavras divinamente autorizadas da parte de Deus é atestada de um modo claro em várias vertentes da literatura judaica extrabíblica. Por exemplo, em 1 Macabeus, ou 1 Macabeus, né, cerca de 100 anos antes de Cristo, o autor escreve sobre o altar profanado. Em 1 Macabeus, capítulo 4, os versos 45 até 46, vai dizer assim: demoliram-no, pois, e depuseram as pedras sobre o monte da morada, em lugar conveniente, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a respeito. Então, aparentemente, eles não conheciam ninguém que podia ou poderia falar com a autoridade de Deus, como os profetas do Antigo Testamento haviam feito. Então, a lembrança de um profeta credenciado no meio do povo pertencia ao passado distante, pois o autor aqui podia falar de um grande sofrimento, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles, conforme
1 Macabeus 9, 27 e 14, 41. Há também um reforço em relação a isso de Joséfo. Joséfo nasceu em 37, volta 37, 38, né? DC, depois de Cristo. Ele explicou: desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito igual aos registros mais antigos, devido à falta de sucessão exata dos profetas. Isso está escrito no livro Contra Apião, capítulo 1, verso 41. Essa declaração do maior historiador judeu do primeiro século cristão mostra que ele conhecia os escritos que agora fazem parte dos apócrifos, mas ele e muitos dos seus contemporâneos não os consideravam dignos de crédito igual aos das obras conhecidas por nós como escrituras do Antigo Testamento. Segundo o ponto de vista de Joséfo, nenhuma palavra de Deus foi acrescentada às Escrituras após cerca de 435 a.C. Então, mais uma confirmação aqui, né, também de Joséfo, um historiador bastante conceituado. Outra coisa que é importante nós ressaltarmos aqui é a comunidade Qumran, seita judaica que nos legou os manuscritos do Mar Morto. Também essa comunidade esperava um profeta cujas palavras teriam autoridade para substituir qualquer regulamento existente. E outras declarações semelhantes são encontradas em outros trechos da literatura judaica antiga, como 2 Baruque 85, verso 3, e a oração de Azarias, no capítulo 15. Assim, escritos posteriores a cerca de 435 a.C., em geral não eram aceitos pelo povo judeu como obras dotadas de autoridade igual à do restante das Escrituras. No Novo Testamento não temos nenhum registro de alguma controvérsia entre Jesus e os líderes judeus ou o povo judeu em relação à extensão do cânon. Ao que parece, Jesus e seus discípulos de um lado e os líderes judeus do outro estavam plenamente de acordo em que acréscimos ao cânon do Antigo Testamento tinham cessado após os dias de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, Malaquias, enfim. Este fato é confirmado pelas citações do Antigo Testamento feitas por Jesus e pelos autores do Novo Testamento. Segundo contagem, né, Jesus e os autores do Novo Testamento citam mais de 295 vezes várias partes do Antigo Testamento como palavras autorizadas por Deus, mas em nenhuma vez sequer citam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito como se tivessem autoridade divina. A ausência completa de referência a essa literatura como palavra autorizada por Deus e as referências muito frequentes a centenas de passagens do Antigo Testamento como dotadas de autoridade divina confirmam com grande força o fato de que os autores do Novo Testamento concordavam em que o cânon estabelecido no Antigo Testamento nada menos deveria ser devia ser aceito como a verdadeira palavra de Deus. Devia ser aceito como a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque eles não aceitavam que outras coisas poderiam ser acrescentadas. Então, o que deve ser dito acerca dos apócrifos? O que são os apócrifos? São a coleção dos livros incluídos no cânon pela Igreja Católica Romana, mas excluídos pelo protestantismo. Então, o que podemos dizer? Esses livros apócrifos
Esses livros nunca foram aceitos pelas escrituras, pelos judeus. Mas ao longo da história inicial da igreja, as opiniões se dividiram sobre eles, sobre se eles deviam ou não fazer parte das escrituras. Na realidade, a evidência cristã mais antiga coloca-se de modo decisivo contra a visão dos apócrifos como escrituras. Mas o uso desses livros foi se difundindo gradualmente em algumas partes da igreja até o tempo da Reforma. O fato de que esses livros foram incluídos por Jerônimo em sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, completada em 404 d.C., serviu de apoio à aceitação, embora o próprio Jerônimo tenha dito que eles não eram livros do cânon, mas apenas livros da igreja, úteis e proveitosos para os crentes. O amplo uso da Vulgata Latina nos séculos subsequentes assegurou contínuo acesso a eles, mas o fato de que esses livros não tinham nenhum original hebraico, a exclusão deles no cânon judaico, bem como a ausência da citação deles no Novo Testamento, levaram muitos a encará-los com desconfiança ou a rejeitar-lhes a autoridade. Por exemplo, a mais antiga lista cristã dos livros do Antigo Testamento que existe hoje é a de Melito, bispo de Sardes, que escreveu em cerca de 170 d.C. Ele vai escrever assim: quando cheguei ao Oriente e encontrei-me no lugar em que essas escritas foram proclamadas, em que essas coisas foram proclamadas e feitas, e conheci com precisão os livros do Antigo Testamento, avaliei os fatos e os enviei a ti. São estes os seus nomes: 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, filho de Num, Juízes, Ruth, 4 livros dos Reinos, 2 livros de Crônicas, os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão, a Sabedoria, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, Jó, os profetas Isaías e Jeremias, os 12 num único livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Então é digno de nota que Melito não menciona aqui nenhum livro dos apócrifos, mas inclui todos os nossos atuais livros do Antigo Testamento, exceto Esther. Eusébio cita também Orígenes, que teria confirmado a maioria dos livros do nosso presente cânon do Antigo Testamento, inclusive Esther. Mas nenhum dos apócrifos é declarado canônico e se diz explicitamente que os livros de Macabeus estão fora desses livros canônicos. De modo semelhante, em 367 d.C., o grande líder da igreja, Atanásio, bispo de Alexandria, escreveu sua carta pascal e alistou todos os livros do nosso atual cânon, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, exceto Esther. Mencionou também alguns livros dos apócrifos, tais como Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque, Judite, Tobias, e disse que esses não são, na realidade, incluídos no cânon, mas indicados pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se uniram a nós e que desejam instrução na palavra de bondade. Entretanto, outros livros da Igreja Antiga, outros líderes, da Igreja Antiga, citam vários desses livros nas Escrituras. Então, não foi senão em 1546, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana declarou oficialmente que os apócrifos fazem parte do cânon, com exceção de 1ª e 2ª Esdras e da oração de Manassés. É significativo que o Concílio de Trento foi a resposta da Igreja Católica Romana aos ensinos de Martinho Lutero e da Reforma Protestante, que se espalhavam rapidamente. E os livros apócrifos contêm apoio para o ensino católico de oração pelos mortos e de justificação pela fé com obras, não pela fé somente. Ao declarar que os apócrifos são parte do cânon, os católicos romanos estariam alegando que a igreja tem autoridade para designar uma obra literária como escritura,
enquanto os protestantes têm sustentado que a igreja não pode levar nada a se tornar escritura, mas apenas reconhecer o que Deus já determinou que fosse escrito com palavra dele próprio. Assim, os escritos dos apócrifos não devem ser considerados parte das escrituras. Primeiro, porque eles não atribuem a si mesmo o tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento. Segundo, não foram considerados palavras de Deus pelo povo judeu do qual se originaram. Terceiro, não foram consideradas escrituras por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento. Quarto, contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Devemos concluir, então, que eles eram meramente palavras humanas, não palavras inspiradas por Deus, como as palavras das Escrituras. Tem valor, sim, mas para a pesquisa histórica e linguística, e contém numerosas histórias a respeito da coragem, da fé de muitos judeus durante o período posterior ao encerramento do Antigo Testamento, mas nunca fizeram parte do cânon do Antigo Testamento e não devem ser encarados como parte da Bíblia. Portanto, não tem autoridade compulsória para o pensamento nem para a fé dos cristãos hoje. Com respeito ao cânon do Antigo Testamento, os cristãos hoje não devem ter nenhum receio de que algo necessário tenha sido deixado de lado ou que alguma coisa que não é a palavra de Deus tenha sido incluído. Então essa é a nossa aula sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Como disse no final, nós podemos ficar tranquilos que não foi deixado de lado nada que fosse a palavra de Deus e que também alguma coisa que não é a palavra de Deus tenha sido incluído. Tudo que está na Bíblia é de fiel confiança. Podemos confiar que é a palavra de Deus e crermos nessa palavra, obedecê-la e lê-la, meditar nela de noite para a nossa instrução, para a nossa edificação, correção na justiça. Então que Deus nos abençoe a sua vida e que essa aula possa ter acrescentado a você mais algo importante acerca das Escrituras. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.